Fala, galera! Estamos aqui começando a parte 2 do segundo episódio da nova série da Equaliza, Diário de Bordo, Missão Intercâmbio, com o tema das primeiras impressões à adaptação. Sou a petiana Sara Gonçalves, estou aqui também com a segunda petiana Luciana Pereira, e estamos com os nossos convidados, Isaac Araújo e Milena Wegner, para falar mais um pouquinho sobre a sua experiência no intercâmbio do programa Abrahem. Como primeiro tópico, nós gostaríamos de falar, né, sobre a chegada do aeroporto e as primeiras observações. Então, Milena e Isaac, nós gostaríamos que vocês comentassem um pouquinho e nos contassem como foi o processo de saída do Brasil e a chegada na Alemanha, se teve alguma situação inesperada envolvendo o desembarque, a imigração, o transporte e a locação, e como foi a comunicação inicial em um novo idioma. Fiquem à vontade e falem um pouquinho pra gente, nos contem um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Bom, eu vou começar contando um pouquinho da minha experiência. As coisas aconteceram muito rápidas, desde a aprovação até ir para a Alemanha. Eu acho que foi, sei lá, uns 3 meses, mas aconteceu tudo muito afobado, que você tem que ter todo passo a passo, né, de entrar em contato com o seguro de saúde, fazer um monte de coisa de documentação, se inscrever na faculdade, se inscrever no site do dormitório, então acaba que fica tudo tão turbulento, e aí eu só acabei me dando conta que eu estava indo para a Alemanha quando eu já estava no avião. O avião decolou, eu falei, meu Deus, estou indo. Mas algo muito legal que aconteceu comigo foi que eu fui junto com uma amiga minha. Tipo, na época a gente tinha acabado de se conhecer, hoje em dia ela é uma das minhas maiores amigas. E a gente ia fazer tudo junto, né? Tipo, a gente pegou o mesmo voo, ia ficar um dia no hotel e no dia seguinte ia pro dormitório. E a gente foi uma das pessoas que conseguiu já a vaga do dormitório. E aí a gente foi, desembarcou lá e pegamos um trem, compramos o trem na hora. Eu diria que eles falam muito bem, assim, inglês. Dá para se comunicar com inglês. Não tivemos nenhuma dificuldade. Mas, quando a gente estava no trem, a gente mandou mensagem pro hotel falando que a gente ia se atrasar. É um hotel que ficava bem pertinho da estação central lá da cidade. E o hotel, sei lá, 1 hora depois, falou que não podia fazer nada sobre isso, que a gente não tinha feito check-in e que eles não podiam liberar o quarto. A gente começou a se desesperar. Obviamente, não tínhamos lugar para ficar. A gente dentro do trem, já era bem de noite, e as estações de trem, elas são muito esquisitas, muito esquisitas. E aí, a gente estava tentando entrar em contato com o hotel não falava nada, e aí a gente entrou em contato com o querido que acompanha a gente, que é o Gustavo. A gente entrou em contato com ele falando que o hotel tinha dito isso e aquilo, que, tipo assim, o nosso voo atrasou, o nosso trem atrasou e a gente ia atrasar pro check-in. O hotel falou que não podia fazer nada, que não ia hospedar a gente. E aí ele foi lá, pegou a gente na estação e foi até o hotel, porque o Gustavo, ele fala alemão, para tentar resolver alguma coisa, só que não tinha ninguém na recepção do hotel. E a gente ficou meio que com as mãos atadas. Ele virou pra gente e falou, beleza, vamos então dormir lá em casa. E a gente foi do do desespero até o conforto de um lar, né? Que o Gustavo e a namorada dele abriram a casa deles pra gente. Passamos a nossa primeira noite lá. Aí no dia seguinte, de manhã, a gente pegou um ônibus e foi para o dormitório. E aí tem todo um processo, né? Que quando você chega no dormitório para pegar as chaves. No meu caso, eu imagino que o caso de Isaac, na chegada do dormitório, não o antes, mas na chegada do dormitório talvez tenha sido melhor para ele. Mas o meu, o moço que tomava conta do dormitório, que a gente chama de housemaster, ele não falava inglês. E aí eu tive toda uma introdução ao dormitório em alemão.
Resumindo que eu não fui introduzida a nada. Ele falou um monte, eu não entendi nada, só ficava balançando a cabeça, tipo, tá bom. E aí ele me deu as chaves e eu me vi ali num quarto que era vazio, tinha uma cama no chão, porque ele foi também um querido e botou uma cama, porque o quarto não vem com cama. Tinha uma cama no chão, tipo, uma cama no chão, um guarda-roupa, uma estante e uma pia que tinha dentro do quarto. E a escrivaninha, né, claro. E aí eu cheguei. Foi essa meu primeiro momento, assim, na Alemanha. Sim, no meu caso teve um caos parecido também. A Milena foi meio que uma tutora durante o processo de fazer a inscrição, todos esses requisitos que ela citou. Só que ela escondeu muito bem a parte dos perrengues. Então eu fui para lá pensando, meu Deus, vai ser tudo maravilhoso. E eu fui sem ter um dormitório, então eu sabia que eu ia passar um tempo procurando casa. Eu fui numa ocasião mais extrema que me lembro. Então, minha primeira semana foi no hostel. Posso dizer com facilidade que foram os piores dias da minha vida, na primeira semana na Alemanha. Porque eu cheguei lá de noite também. E eu cheguei lá de noite, fiz o check-in no hostel e acabei ficando num quarto com 2 turcos fumantes, que na verdade descobri depois que só um deles tinha feito reserva e o outro estava lá, tipo, ilegalmente, e os 2 estavam fumando. Eu reclamei com os atendentes lá do hostel e eles não fizeram nada, falaram que é normal fumar lá e ter cheiro de fumaça. Aí eu falei, beleza. Fui dormir com minhas coisas, tudo meu de pertence, notebook, celular, dinheiro, tudo que eu tinha estava lá junto comigo no quarto, então meio que estava desesperado. E alguns amigos me ajudaram, porque eles estavam no hostel também, mas eles estavam no quarto, só eles 4. Então eu pedi para eles guardarem minhas coisas nos primeiros dias, porque eu estava confiando nas outras pessoas que estavam no quarto. Mas aí no meio do período eu fui fazendo amizade com os caras, eles me ofereceram kebab, que é tipo um sanduíche turco que é muito gostoso, que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E aí a gente foi fazendo amizade assim e foi ficando mais tranquilo, ficando mais confiante. E depois eu me mudei para uma cidade perto de Aachen, chamada Stolberg, para passar uma semana lá, que eu aluguei um Airbnb só para ter uma paz de espírito. E aí, durante essa semana, um outro brasileiro estava se mudando das Torres, que é o local que Milena citou, os dormitórios estudantis. E aí eu consegui ficar lá 15 dias, sublocando um quarto. E aí, depois, eu consegui minha vaga no próprio dormitório que eu já estava. E aí eu fiquei lá o resto do ano todo. Mas foi um período bem caótico, assim, eu diria que arrumar casa e fazer todo o processo de visto, que depende de arrumar esse local para você habitar, é a parte mais complexa e dá mais dor de cabeça também. Mas, sim, no geral, foi isso, a primeira parte. Eu ia comentar que eu acho que as primeiras, assim, semanas é a semana, assim, mais caótica que a gente tem no programa, porque é tudo muito novo. Eu lembro que quando eu cheguei, eu tava me sentindo muito insegura, e na época uma amiga minha tava lá, a Júlia, e aí ela foi, tipo assim, meio que me pegou pela mão e falou assim, vamos, sabe, vamos ver as coisas. Daí quando o Isaac chegou, eu lembrei agora que aconteceu isso, quando o Isaac chegou, ele tava ficando num hostel, o hostel dele era perto de onde eu trabalhava. E aí eu falei, Isaac, aí eu fiz a mesma coisa, né, eu peguei o Isaac pela mão, vamos, Isaac. Aí a gente foi comer um bolo pra como que fala, aliviar a situação, né? Sim, é bolo de cenoura, depressão e pôquer. Sim, foi o pôquer. Divertido. Agora, interessante, né, que Isaac já não tinha arrumado o dormitório, mas no caso de Milena, como ela tinha dito, né, ela tinha conseguido o dormitório e tinha conseguido fazer foi no hotel, né, se eu não me engano, Milena. E só que os alemãos são tão criteriosos com a questão do horário que
por um inconveniente, né? Se eu não me engano, vocês atrasaram por conta de quê mesmo? Eu não prestei atenção nessa parte, me perdoe. Foi por causa do atraso do voo ou porque houve algum problema no transporte? Os dois. O voo atrasou e os trens lá, eles atrasam. É normal. Muito atrasar o trem. Que irônico, né? Porque, tipo assim, o hotel foi tão rigoroso nessa questão de horário que vocês não conseguiram fazer o check-in, mas os trens atrasam. Pois é. Acho que eles poderiam ser um pouco mais flexíveis, né? Então, já fica a dica aí pro pessoal que, se possível, com máxima antecedência, marquem o check-in para fazer 1-2 horas depois, para não correr esse risco, porque, graças a Deus, ela tinha como era o nome dele? Instrutor, né? O fiscal. Mas, imagine, ainda bem que deu tudo certo. Sim. Mas a galera vai se ajudando também, tipo, quando ocorre um problema assim, sempre tem alguém disposto a ajudar. Mas se eu puder dar uma dica também, a gente pegou o hotel para pagar na hora. E a gente, enfim, por isso que tinha a rigorosidade do check-in. E aí, mas pelo hotel, né, tipo, se a gente tivesse pago antes, eles teriam a possibilidade de dar uma senha pra gente entrar no quarto, enfim. Falta de comunicação também com o hotel da nossa parte. No final também acabamos pagando uma taxa por o não uso do hotel. Mas beleza, vida que segue. Que coisa, né, gente? Meu Deus do céu. É bom que a gente já vai aqui aprendendo com as experiências de vocês. A gente queria saber também um pouco sobre como foi os primeiros contatos, assim, com a cidade, com a cultura e com as pessoas, quando vocês chegaram na Alemanha, né? Quais foram as diferenças culturais mais marcantes que vocês perceberam logo nos primeiros dias? E como foi para vocês lidar com esse choque cultural? Eu acho que a principal diferença é referente a como as pessoas se comportam na cidade. Tipo, acho que aqui no Brasil a gente tem mais barulho, é um pouco mais desorganizada a maneira de viver, você vê as pessoas mais alegres na rua. Então, a primeira coisa, assim, o primeiro baque que eu diria, tirando a temperatura, que eu fui no inverno, então eu cheguei lá, saí daqui no verão de 38 graus, 36, estava bem assim no auge, cheguei lá, estava 5 graus, 4. Tirando o frio, acho que as pessoas também, apesar de elas não quererem te atrapalhar normalmente, né? Tipo, elas tentam te ajudar no processo de você se adaptar, elas não são tão abertas a serem seus amigos íntimos com tanta facilidade quanto os brasileiros, por exemplo. Então você acaba encontrando dificuldade para fazer amizades com pessoas de outros países, ou, por exemplo, com os alemães. Eu senti essa dificuldade. Pra mim, tipo, eu não senti tanto isso, talvez porque eu era uma pessoa mais tímida. Então, eu não senti tanto esse baque, assim, das pessoas não serem tão abertas, até porque não era de iniciar conversas. Mas eu senti que as pessoas eram muito receptivas. As pessoas, principalmente do meu andar, eu me dei muito bem com elas. Até hoje a gente se fala. E de outros andares também, tipo assim, quando eu ia, sei lá, visitar o Isaac, daí eu falava com a galera. Quando eu ia visitar a Maíra, que é a amiga que eu tava comentando, eu fiz muita amizade no andar dela também. Então eu senti a galera bem acolhedora, mas talvez pelo fato de eu ser um pouco mais tímida, pode ter influenciado essa visão minha também. Tipo assim, se eu ignorar o fato do medo, as primeiras visitas à cidade foi incrível. Tipo assim, é bem diferente. A liberdade, por exemplo, de andar na rua. E o clima também, como é mais frio, é gostoso andar na rua. Quando não tá tão frio, né? Mas, enfim, é gostoso andar na rua e, tipo assim... o Isaac discorda? Depende. Por exemplo, neve. Neve é maravilhoso quando você não tem que trabalhar. Se você tiver que ir pro trabalho nevando, não é legal.
Lá em Arren também chove muito, e é aquela chuva, assim, não tá chovendo o suficiente para guarda-chuva, mas tá chovendo para eu me molhar, então você fica naquele meio termo, assim. Verdade. Mas tirando, eu acho que o clima não é um dos pontos fortes da Alemanha, não, de modo geral. Tirando isso, eu acho também que é bem, tipo, o friozinho tem o seu lado agradável de você usar roupas mais elegantes, assim, digamos assim. Bom, eu gostava do clima mais friozinho. A chuva de vez em quando incomodava, exatamente porque, tipo, não é o suficiente para você usar guarda-chuva, e mesmo usando guarda-chuva você se molhava porque ventava muito. Então acaba que, tipo, enfim, usar um casaco impermeável era melhor. Mas a cidade em si era muito gostosa, é uma cidade pequena, relativamente pequena. Ela foi feita, ela era parte do Império Romano. E tem muitas construções lá que ainda remetem um pouco a esse tempo. Então, por exemplo, perto do dormitório que a gente morava, tinha a entrada da cidade. Eu não sei se o Isaac já sabia disso, mas ali apontou a entrada da antiga Arren, né? E aí a gente tinha o centro da cidade também, onde a gente tinha uma igreja muito, muito bonita, tinha a antiga prefeitura, com monumentos bem assim, característicos da época dos romanos. Arren também era conhecida. Ali a parte central de Arren, ela tem águas termais, digamos assim, né? Eu acho que se chama águas termais, com cheiro bem forte de enxofre. E ela era bem notória, assim, já assim, conhecida pelos romanos irem lá para tomarem banho de águas quentes. E aí é bem gostoso essa parte, assim. Sim, a cidade, Arren em si é muito agradável, tipo, eu achava a cidade muito bonita, ela é pequena, e ao mesmo tempo ela tem um sistema de transporte que é bem abrangente, assim, você consegue ir para todo canto de ônibus. Não tem metrô lá, mas eu acho que também nem precisaria, porque a cidade é bem pequena mesmo. Sim. A catedral é linda, como a Milena falou, fica bem centralizada na cidade, é bem bonita, e embaixo de Arren, no centro de Arren, pelo menos, tudo foi Império Romano, então às vezes você está passando pela rua, aí tem um vidro, por exemplo, no Five Guys, que é uma hamburgueria bem famosa mundialmente, você entrava lá e no chão do banheiro tinha resquícios do Império Romano embaixo, tipo, e era de vidro o chão. Era bem legal assim, essa parte histórica. Uhum. Realmente, o transporte público lá é muito bom. Nossa, já ia perguntar isso aí. Porque, comparado assim com Salvador, como foi assim as diferenças que vocês perceberam sobre essa questão da organização urbana e do transporte público também? Que é um caos em alguns aspectos aqui. Sim. É tipo infinitamente melhor ou não? Como é? Assim, eu tenho uma realidade privilegiada em Salvador. Os lugares que eu preciso ir e o transporte público que eu pego, para mim, funciona muito bem, mas não existe comparação. Lá, a organização urbana é muito maior. É tudo pensado para que você tenha uma maior flexibilidade de se locomover. Então, tipo, lá eles prezam muito você andar de bicicleta, aqui não tem tanta ciclovia assim, tem muito espaço para você poder caminhar a pé e tudo regular, né? O transporte público tem alguns problemas, mas bem, assim, mínimos comparados aos que a gente enfrenta aqui em Salvador. Tipo, o transporte é maravilhoso lá e, assim, dentro da cidade. Eu acho que fora, por exemplo, você vai pegar um trem, às vezes é meio caótico. Teve algumas vezes que eu pensei que eu ia ter que dormir na estação de trem, porque o ônibus foi atrasado. Teve vezes que o ônibus foi cancelado no meio do caminho, eu estava dentro do trem, ele foi cancelado, aí ele para numa cidade aleatória e te deixa lá, tá ligado? Até você vir outro trem te buscar. Aí, nessa aí, você fica... A primeira vez que acontece, você fica pensando que acabou ali, tá ligado? Você vai virar história, intercambista, encontrado, perdido, sei lá, numa cidade no interior da Alemanha, tá ligado? Porque, às vezes, rola umas bizarrices dessas. Acho que Milena até tem uma história de que ela ficou presa em colônia, não foi, Milena? Conta aí. Foi. Algumas vezes, na verdade, tipo, a passagem, né?
sempre ir de Colônia para Arre ou de Arre para Colônia é um caos. Colônia é uma cidade grande que fica relativamente perto, é tipo 1 hora de trem. E aí já aconteceu 2 vezes. Uma vez eu estava voltando da casa de um amigo meu, que a gente foi visitar uns mercados de Natal. Durante o Natal eles fazem meio que um mercado de rua que, enfim, vende várias coisas, tipo, sei lá, bijuteria, chocolate quente, enfim. A gente tinha ido conhecer e aí eu voltei para Arre. E os trens, eles cancelam muito. Eu acho que melhorou, mas ainda assim cancelam bastante. Principalmente durante o inverno. Acho que por conta, talvez, da neve nos trilhos, não sei. Eu sei que eles cancelam muito. Inclusive, no dia da minha volta para o Brasil, eu tive um problema com um trem. Eu ia comprar uma passagem para um trem mais tarde do que com o pessoal da Bahia que eu ia voltar para o Brasil. E ele acabou sendo cancelado. Eu quase surtei e comprei e consegui pegar outra passagem para o horário mais cedo e com o pessoal. Mas, realmente, assim, minha única reclamação do sistema de transporte da Alemanha são as demoras dos trens. Os trens, né? O atraso e cancelamento, porque é muito caótico. Inclusive, isso é piada na Europa toda. Toda a Europa zoa a Alemanha por causa dos trens. Sim. Porque nos outros países funcionam melhor. Minha situação, eu acho que eu tava indo de Colônia pra Arre, e aí era, eu acho que 2 horas da manhã, e o trem tava, tipo assim, era o último trem que eu tava pegando, não ia ter mais nenhum trem depois desse, e... Ai, nossa, não, calma. Nossa, tem uma história melhor, acabei de lembrar. Foi nessa mesma época. Nessa mesma época, a gente tava indo no mercado de Natal, e a gente tava indo no mercado de Natal, que era a divisa da Alemanha, o lugar era a divisa Alemanha e França. Nossa, esqueci o nome do lugar, mas é muito bonito. Aí, a gente resolveu ir para esse lugar, pegamos o trem até a fronteira, e da fronteira a gente pegou um ônibus. Na hora de voltar, a gente resolveu não pegar o último trem, por conta das experiências passadas de cancelar em trem e tudo mais, a gente resolveu voltar no penúltimo trem. Fomos. O último trem foi cancelado e o penúltimo trem estava tão lotado que a gente não conseguiu entrar. E aí a gente estava numa cidade que a gente não conhecia, não era nem, tipo assim, era a divisa da Alemanha. E aí a gente ficou olhando um pro outro assim, tipo, e agora, o que a gente vai fazer? Do nada, a gente só viu um monte de gente correndo. E aí a gente correu atrás, porque não sei, vai que eles sabem alguma coisa que a gente não sabe. Eu não sei onde eles viram que tinha um ônibus para ir para uma cidade que era maior para pegar um trem de lá. E aí a gente saiu correndo junto com essas pessoas que a gente não sabia para onde a gente ia. No final acabamos dentro de um ônibus e conseguindo finalmente ir para a cidade maior para pegar um trem. Mas é muito esquisito. Tipo assim, esse negócio do trem é muito esquisito. Eles cancelam, eles estão muito... Na verdade, só teve essa vez que eu peguei um trem muito lotado. Mas eu acho que foi por conta do mercadinho de Natal. Mas, de modo geral, eu gostei bastante, principalmente, tipo assim, dos ônibus. Os ônibus são muito limpos. Eu não peguei ônibus que tava estupidamente lotado a ponto de, tipo assim, meu Deus, preciso me encostar na pessoa que está ao meu lado, sabe? Tipo, como muitas vezes acontece aqui. Eu peguei vários encostando nas pessoas. vários. Nunca peguei, não. E no verão. Nossa, que tristeza. Inclusive, eu posso dizer assim, a experiência, eu acho que dentro do ônibus, assim, verão, vamos botar verão, botou verão, pegou um ônibus aqui, você deu a sorte de pegar um ônibus com ar-condicionado em Salvador, melhor do que na Alemanha, tá bom? Porque, pô, aquele calor... É que eles não são preparados. Exato, não são preparados. Mas, tipo, eu peguei várias vezes ônibus lotados, principalmente, assim, quando é de noite e a demanda baixa muito... acaba ficando muitas pessoas para pegar os ônibus, né? Que normalmente eles passavam assim de 8 em 8 minutos, aí quando chega de noite passa assim de meia hora, vamos dizer assim. E aí nessas de pegar o turno da noite, você acaba pegando mais ônibus lotados. Eu tive algumas experiências com ônibus lotados.
Ah, não tive, não. Na E verdade, a maioria, na verdade, é porque eles não sabem se espalhar dentro do ônibus. sim, Eles ficam tem isso. todo Eu não mundo sei por quê. aglomerado no canto. Porra, sim, tem isso, né? Tipo, não é que o ônibus está lotado, é que eles ficam todos na porta do ônibus. Eles não sabem que tem outros espaços no ônibus para você ficar em pé também. Parece que isso é de lei, né? Natural, assim, em qualquer lugar. Porque aqui em Salvador, em Feira de Santana, que eu pegava ônibus lá também, é assim, tipo, as pessoas entram e elas se acomodam, assim, num centro, sendo que às vezes tem espaço no fundo, por exemplo, que daria para aliviar um pouco a situação, né? É. Engraçado ouvir vocês dois, porque, tipo, às vezes Milena tem uma percepção de uma coisa que para Isaac foi diferente, por isso que é muito legal essa troca, assim, pra gente ouvir as duas experiências que vocês tiveram. E já puxando um gancho aqui, eu queria saber se teve alguma expectativa, assim, que foi quebrada logo de início para vocês. Seja positiva ou negativa, assim, que vocês foram para esse país, assim, com uma expectativa muito grande sobre alguma coisa, e quando chegaram lá, essa expectativa foi, assim, suprida ou não? Foi completamente frustrada? Se teve alguma situação que vocês se recordam? Tipo assim, eu acho que eu fui com a expectativa, a única expectativa que eu tinha, assim, que eu estava me preparando mentalmente, e que eu acho que é, tipo, algo que todo mundo acha, eu estava me preparando, nossa, alemão é muito direto, grosso e curto e frio. E eu diria que essa expectativa foi quebrada, tipo, eu tive experiências muito legais com os alemães, de, enfim, serem bem calorosos, de gostarem de conversar, de perguntar. Sempre tem, assim, Nossa, eu lembro que teve uma vez que eu fui no jogo da Copa. Ô, Isaac, que Copa que teve que foi, tipo, só da Europa? Eurocopa. Isso, pô. Ora, pois. Na Eurocopa, a Alemanha tava jogando e a gente foi assistir o jogo. E aí eu fui assistir junto com os alemães. E aí eu fui com a bandeira da Alemanha, né? Daí eles falaram que, tipo, nossa, você deve ser a única brasileira que tem a bandeira da Alemanha. Depois do 7-1. E aí, tipo, ficou todo mundo gastando. Então, eu acho que eu tive uma experiência muito boa, assim. Essa foi minha quebra de expectativas. Eu não achei eles frios nem grossos. Mas, claro, tipo, não tem como generalizar, né? Tipo, existem pessoas frias e grossas em todo lugar do mundo. Eu acho que comparado, eles são bem mais diretos que a gente, assim, tipo, falando do dia a dia. Tipo, acho que eles enxergam as coisas de maneira mais prática, talvez. Talvez sim. E eles não têm tanto aquela mania de suavizar que a gente tem. Tipo, a gente, quando vai falar alguma coisa, a gente suaviza, tenta não ser agressivo, apesar de às vezes acabar de ser, mas eles não têm isso, eles acabam falando o que tem que falar e é isso. Pelo menos eu senti isso em inglês, assim, no trabalho, mas foi bem tranquilo até. Eu acho que minha expectativa que foi quebrada foi referente ao trabalho em si, porque eu pensava que, de certa forma, seria talvez o ambiente mais organizado que eu trabalhei, que eu iria trabalhar, mais, assim, produtivo, mas, de certa forma, não foi bem o que aconteceu. Tipo, era um trabalho legal, consegui me desenvolver bastante na área que eu estava atuando, foi com programação em C# para ir para sistemas embarcados, mas C# C++, mas eu acabei tendo essa quebra de expectativa. Eu estava esperando que fosse algo muito mais organizado, eu diria. Apesar de ter uma organização bacana, eu pensava que ia ser muito mais, né? Muito legal. Eita. Agora sim. Muito legal, gente. É muito interessante, porque, como Luciana disse, né? Ver essa troca, esses dois lados entre Milena e Isaac, assim, dá para ver a diversificação, dá para ver a diferença das experiências de maneira gritante. Agora, voltando um pouquinho sobre acomodações, dormitório, a rotina inicial, a adaptação de vocês quando vocês chegaram. Eu gostaria que vocês contassem, vocês já relataram, né, um pouquinho como foi a chegada, como foram as dificuldades, mas assim, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho sobre a rotina assim, do dia a dia, por exemplo, coisas simples,
chamaram sua atenção? Foi muito diferente? Foi muito assim... Teve um contraste muito grande da rotina daqui no Brasil em relação a coisas simples como ir ao mercado, ir ao banco, fazer coisas do dia a dia, mais ou menos. Sim, eu acho que o dia a dia era bem diferente daqui. Eu acho que, principalmente porque, por exemplo, o clima faz ser tudo diferente, de certa forma, porque no inverno você tem um dia mais curto, menos luz do sol, e no verão você tem dias longos que o sol vai até 10 horas da noite, às vezes. Então, você acaba tendo mais tempo para aproveitar a vida. Eu costumo dizer isso sobre a experiência que eu tive na Alemanha. Porque você acaba... Eles enxergam o trabalho de uma forma mais saudável do que o brasileiro. Então, você não fica naquela correria de tentar entregar tudo e tal, porque eles não têm essa cultura de levar você ao limite para entregar uma coisa, tá ligado? Então, você acaba tendo mais paz e conseguindo balancear melhor sua vida profissional e sua vida pessoal. No dia a dia, tipo, algumas coisas eram similares, né? Tipo, acordar, fazer café da manhã, se arrumar ir pro trabalho, tomar banho, né? Porque às vezes algumas pessoas deixam de tomar banho porque lá é frio. Mas tirando essas coisas que são similares, eu diria que a principal diferença é relacionada a conseguir aproveitar melhor o seu tempo. Principalmente também porque, por exemplo, eu não quis pegar tantas disciplinas, eu só peguei francês nível B1 e não peguei nenhuma outra disciplina. Então, para mim, eu tinha muito tempo livre depois do trabalho, então acabava ficando fazendo coisas com meus amigos ou jogando vôlei, dependia da época também, né? Sair para patinar no gelo, enfim, assistir jogo de hóquei, essas coisas. Um ponto que você tocou aí, Sara. Eu não sei se o Isaac sentiu a mesma coisa, até porque o dormitório dele era mais novo que o meu. Mas eu lembro que as primeiras semanas, assim, que eu tava no dormitório, eu não me sentia bem, porque o prédio que eu fiquei era mais antigo, as paredes do meu quarto eram amarelas, a minha cozinha era bem antiga, estava suja, e era uma semana que, tipo assim, tinha acontecido alguma festa, alguém tinha dado alguma festa, tipo, não festa, tipo, festa, mas tipo assim, de todo mundo cozinhar, e tava tipo, sabe assim, bem mais suja do que o usual, e era a minha primeira semana lá que isso aconteceu. Eu lembro que eu reclamava muito com minha mãe, tipo assim, ai mãe, as pessoas, meu Deus, a cozinha deixa tudo sujo, as pessoas deixam tudo sujo, tem comida no ralo, o fogão tá sujo, o forno fica todo cheio de gordura, não sei o que, brerê. Aí, minha mãe virou pra mim e falou, ó, Mila, eu tava dividindo a cozinha com 16 pessoas, são 16 pessoas dividindo uma cozinha, e é normal. Tipo, você não vai encontrar uma cozinha igual à sua casa. São 16 pessoas, 16, enfim, adolescentes. Adolescentes adultos. Enfim, o banheiro também era compartilhado. Então, tipo assim, tinha um vaso sanitário para 8 pessoas e um chuveiro para 8 pessoas. E também eram instalações bem antigas. E aí, tipo assim, enfim, foi um pouco mais difícil me adaptar a isso. E me senti em casa também, né? Até porque, tipo, o quarto era vazio. Não tinha nada minha cara, sabe? Não tinha, enfim. Demorou um pouco pra eu me sentir em casa em relação a isso. Mas como o Isaac falou, tipo assim, a rotina é diferente, as pessoas saem do trabalho e vão fazer alguma outra coisa. Então, de vez em quando a gente saía do trabalho e ia em outra cidade, ou no final de semana a gente sempre viajava, tipo, porque lá é muito fácil de viajar, né? Tipo assim, porque você tem trem. E a gente não pagava passagem de trem, a gente pagava assim diretamente. A gente pagava a faculdade, e a faculdade dava pra gente meio que um bilhete único, que a gente podia usar, enfim, todo o tempo que a gente ficasse lá para ônibus e trem.
Então a gente ia para outras cidades, a gente ia para lago no verão a gente ia para lago, no inverno a gente ia mercadinho de Natal, sei lá, dia de quarta e quinta abria os bares do dormitório, de vez em quando tinha festa em outro dormitório, então, tipo assim, era bem dinâmico. O dia a dia, né? Então ajudou bastante a gente se acostumar e até, tipo, fazer amizade. Eu lembro que teve uma época que a galera até organizou também uma competição de vôlei. Eu não lembro se Isaac já tava lá. Tava, Isaac? Tava, mas a competição não foi muito pra frente, não. Não foi, né? Pois, os adolescentes estavam organizando. Os nossos adolescentes de 25 ou 30 anos. Eu acho que o dia a dia no dormitório era bem legal, assim, tipo, tinha alguns problemas, né, porque 16 pessoas dividindo cozinha e banheiro não tem como ter problema às vezes, mas no geral, assim, as pessoas que eu conheci lá no dormitório foram ótimas. No meu andar não tinha nenhum brasileiro, mas tinha uma galera muito gente fina, tipo, e se ajudava, não era tão integrado quanto outros andares, mas meu andar era bastante bacana, assim, no sentido, bem receptivos e tal. Uhum. O que eu achava legal também do dormitório é que tinha salas, tipo, cada dormitório tinha uma sala específica, assim, que dava para você juntar seus amigos para fazer coisas. Na minha tinha uma sala de jogos de tabuleiro com projetor e Nintendo Switch. Numa outra torre tinha um cinema, na torre de Milena tinha uma sinuca e alguns outros jogos também, dardos, esse tipo de coisa. Então, a gente constantemente se reunia para ir para esses lugares e ficar curtindo, assistir filme, esse tipo de coisa. Inclusive, eu fiz duas amigas minhas assistirem Lisbela e o Prisioneiro, porque elas nunca tinham visto, o pessoal do Sul lá. E, enfim, era um dia a dia bacana, eu gostava bastante do dia a dia de lá. Claro que eu sempre sentia saudade do Brasil, mas a vida alemã era bem tranquila e pacífica, eu diria. Isaac esqueceu da melhor parte do dormitório dele, que era a sala de música. Tinha sala de música. Sim. Não era a melhor sala de música que a gente já viu na vida, mas, tipo, os instrumentos eram legais, pelo menos. Tipo, era um quarto, assim. Nossa, dá pra fazer uma banda, né? Sim. E teve umas 2 vezes que a gente se reuniu pra brincar. Que massa. Inimigos e vocês tocam alguma coisa? Vocês já pegaram o instrumento lá? Fizeram alguns acordes, Milena, Isaac, ou não? Sim. Foi a primeira vez que eu tentei tocar bateria na minha vida, que lá tem uma bateria. Mas daí a gente tocou violão. O Isaac, você tocou piano, alguma coisa assim, no teclado? Não me lembro. Eu toquei um violão e tentei o teclado, mas falhei miseravelmente. Legal. Agora, Isaac tocou num ponto muito interessante, que mesmo com a rotina tranquila, né, sente saudade do Brasil. E eu queria que vocês contassem um pouquinho, né, como vocês fizeram para lidar, né, com a saudade, se adaptar, e como é que vocês conseguiram superar isso no dia a dia, porque com certeza a saudade de casa, a saudade da família, do clima, com certeza foram pontos assim que devem ter tornado a experiência ao mesmo tempo muito rica e ao mesmo tempo muito difícil. Eu acho que é difícil ficar dividido, né? Tipo, pelo menos acho que ficar longe da família, dos seus amigos, assim, as pessoas que você gosta, é um pouco complicado. E você tenta superar isso de algumas formas, tipo, ligando, mas é a mesma coisa, seus amigos vão continuar a vida deles e você continuar a sua. Só que é um elo que você não consegue desconectar, tipo, totalmente. Seria bom se você conseguisse, mas é difícil não ter saudade do que você tinha no Brasil, a não ser que você não gostasse nem um pouco do que você tinha. Mas é isso. Eu tentava ligar, conversar com o pessoal, conversar com os meus amigos que eu fiz lá na Alemanha sobre o Brasil, sobre como eu estava com saudade, também ajudava bastante. Fazer um pouco de drama, esse tipo de coisa, ajudava bastante. Então, pra mim, foi a primeira vez que eu saí, assim, não tava mais morando com meus pais. E aí foi difícil, eu senti bastante saudade no início.
Mas eu diria que a gente acaba tendo uma segunda família lá. Então eu fiz amizades muito, muito legais. Enfim, pessoas que eu carrego no meu coração. E laços bem fortes, assim. Exatamente, talvez, acho que porque todo mundo tá meio que na mesma situação, que não tá com os pais, talvez todo mundo se abra um pouco mais enfim. Então, assim, tipo, foi assustador para mim no início, até eu perceber que eu tinha uma família lá também, uma segunda família lá também, e pessoas também que me ajudavam. Como o Isaac falou, todo mundo se ajuda lá. E aí foi isso. Me ajudou. Eu costumo dizer que a verdadeira Alemanha são os amigos que fazemos pelo caminho. Justo. Bom demais. Eu tive uma experiência assim, vindo para Salvador, e olha que eu moro e meus pais são de Feira de Santana. E quando eu me mudei para cá para estudar, foi bem triste. Triste não, mas no início você sente uma saudade daquela realidade que você estava acostumada, né? Imagine você ir para outro país, assim, onde tudo é muito diferente, né? E para você voltar para casa, caso alguma situação assim não muito agradável aconteça, é bem pior, né? Mas que bom que vocês encontraram pessoas que se fizeram família, né, para vocês. E já puxando assim... Inclusive, foi mal. Pode falar. Inclusive, esse é um dos principais motivos que eu recomendo que as pessoas façam intercâmbio, porque realmente é algo que você vai... É uma experiência que você vai conseguir meio que transcender o que você conhece de si mesmo, tá ligado? Tipo, você vai conseguir se ver num ambiente onde você não conhece ninguém, você não conhece a cultura de lá, como as pessoas são de fato, e você não tem seus amigos, não tem sua família, vai ter que se virar muito, e você vai acabar aprendendo muito sobre você mesmo. Acho que essa é a principal... essa é a melhor parte do intercâmbio em si, é você ter esse autoconhecimento de que você pode fazer tal coisa, que você não depende de, sei lá, de uma pessoa especificamente para viver, que você consegue, enfim, ser você mesmo em outros ambientes, sabe? Muito bom. Puxando assim o gancho por uma das coisas que Isaac também comentou sobre a questão do trabalho, né? Porque você disse que aí na Alemanha, diferente da realidade aqui no Brasil, a relação que eles têm com o trabalho é um pouco diferente, é menos doentia, se posso dizer assim. Queria saber assim como foi as primeiras impressões de vocês nos primeiros dias da empresa que vocês trabalharam, né? Vocês meio que saíram de uma realidade assim de estudante aqui no Brasil e foram para estagiário de uma empresa, sei lá, da Alemanha. Como vocês falaram já no episódio 1, vocês já fizeram um estágio na época, antes de ir para o intercâmbio, né? Então vocês já tinham mais ou menos a noção como é trabalhar, acredito eu. Mas como eram assim, como foi as primeiras impressões assim nos dias de trabalho de vocês, ou durante mesmo, ao longo dos meses que foram se passando, como era também a convivência de vocês com a equipe de trabalho de vocês? Vocês tinham muitas demandas, a carga horária era de boa, as funções que vocês exerciam, sei lá, levaram vocês a aprender muitas coisas novas e tudo mais. Conta pra gente um pouco mais sobre essa questão da rotina do trabalho. Antes de ir para a Alemanha, eu era estagiário da Ford, aqui no Brasil, e a experiência foi um pouco diferente, assim, no sentido do trabalho. Primeiro porque lá o trabalho era presencial e na Ford estava acostumado com um regime híbrido. E em segundo porque onde eu trabalhava, no Fraunhofer, era um trabalho voltado para pesquisa. Então, parecia muito uma iniciação científica com mais acompanhamento. Tipo, eu tinha reuniões semanais com o meu supervisor e ele construiu uma estrutura parecida com um time de desenvolvedores, mas não tinha tantos desenvolvedores como uma empresa especializada em desenvolver programas e softwares. Mas ele tinha lá um sistema no GitLab para organizar tudo da maneira que ele achava ideal para construir o software que a gente trabalhava.
Então, minha experiência foi mais assim, parecia uma iniciação científica com alguns avanços, sabe? E não era tão rígido quanto alguns outros trabalhos também. Tipo, tinha uma flexibilidade, enfim. E quanto à equipe lá que eu trabalhava, era uma equipe, assim, bem internacional, tipo, só tinha eu de brasileiro. Meu chefe era alemão, eu tinha um colega da Indonésia, outro colega alemão, um russo. Na verdade, eram dois outros colegas alemães. Eram cerca de 6 pessoas, assim, trabalhando nos softwares relacionados a, aos microscópios que a gente trabalhava, cada um em uma parte. Então, o supervisor acabava delegando tarefas para cada, por exemplo, a interface gráfica do microscópio. Eu ficava responsável por essa parte, então todos os problemas e bugs relacionados a ela, quem tratava era eu e ele, no caso. Então, era assim que era a dinâmica. Eu fiz muitos amigos lá no IPT também, e a gente ia almoçar junto, tomar café juntos também, em alguns momentos, porque lá tinha uma cafeteria. E também a gente fazia muitos eventos de comida, tipo, sei lá, era aniversário de alguém no mês, a gente pegava, marcava, cada um levava uma coisa, fazia uma festa meio abrasileirada na Rio Room, que era o espaço que tinha para os estudantes que trabalhavam lá no Fraunhofer. E esses momentos foram bem marcantes, assim, acho que foi uma das melhores partes do intercâmbio, foi ter esses momentos junto com o pessoal, tanto dentro do IPT quanto fora, que faziam as coisas terem mais sentido lá. Lá no trabalho, as primeiras semanas, na verdade, eu acho que diria os primeiros 6 meses é a fase de adaptação. A gente estava usando o Scrum para se organizar, então a cada 2 semanas tinha reunião para fazer o planning, tinha daily. Era uma coisa, tipo, assim, que eu já tinha feito, eu fazia parte do Baja, meu querido projeto de extensão. E lá no Baja a gente usava o Scrum. E foi bem legal ver como era aplicado em uma empresa, né? Eu fazia parte, assim, de um time menor dentro da empresa, então era eu e mais 3 pessoas. Uma delas era meu chefe. E era um ambiente bem gostoso de trabalhar, pela liberdade que eles me deram e pelo conforto, eu diria assim, como se diz? Tipo assim, pela abertura que eles me deram também. Então, eu sempre me senti confortável em perguntar dúvida, em tirar, sei lá, eu tô curiosa em saber isso, em chegar na mesa de alguém, perguntar. Era um ambiente bem tranquilo e aberto. E a empresa em si tem uma política de ser mais jovem, uma política não, eles têm um astral mais jovem, até porque a pessoa mais velha, assim, de idade da empresa tinha 37 anos, então eles organizavam, por exemplo, corrida, então quarta-feira a gente ia correr, e aí no final, sei lá, depois de 6 meses de toda quarta correndo, a gente foi correr a Firma Lauf, que é tipo uma corrida de todas as empresas que tem lá, o que ajudava bem na integração da empresa. Não só isso, mas eu tive muito apoio em relação à minha chegada. Meus chefes me ajudaram bastante em situações, por exemplo, que eu tinha que falar alemão. Eu não sei falar alemão, meus chefes sempre me ajudaram. Então, a adaptação foi, entre aspas, assim, tranquila. E é isso. Vocês trabalhavam de segunda a sexta, né? De segunda a sexta, 8 horas por dia. Lá não tem escala 6x1, não, igual aqui no Brasil, né? Não. Que paz. Mas eu trabalhava um pouquinho menos que Milena, eu acho que o meu era 7, chegava 6h30, 7 horas. Era? Era, mas foi porque eu negociei com o meu chefe. Tá. Começou e... Sim.
Em alguns lugares é bem menos, tipo, o ILT, por exemplo, eram 20 horas só semanais, então depende muito do lugar onde você vai trabalhar. Sim. 20 horas semanais, no caso, então, sei lá, 4 horas por dia, ou, sei lá, 3 de 6, enfim, sei lá. Depende também, eu acho que do assistent, né? Porque mesmo dentro do IPT, varia muito a cobrança que o assistent tem em relação ao RIV. Isso. Né? Enfim. Milena, você falou que, quer dizer, Isaac tinha dito que ele preferiu não pegar muitas matérias, que ele só tinha pegado francês e tudo mais. Você, durante esse período que estava lá trabalhando também, você fez alguma matéria assim? Você precisou conciliar, tipo, trabalho e estudo? Sim. Eu peguei algumas matérias lá na RV Terral, que eu super recomendo ter essa experiência. Sim, eu precisei conciliar trabalho e estudos. O negócio é que, assim, eu acho que era mais fácil conciliar, principalmente porque a presença não é obrigatória nas aulas. E tinha matéria, por exemplo, que o professor disponibilizava vídeos. Então, sei lá, durante a pandemia que eles ficaram remoto, os professores tinham os vídeos e disponibilizava eles pra gente. Então, assim, acabava que, poxa, eu não vou na aula hoje, mas beleza, tem o vídeo e eu não vou tomar falta, porque a presença não é obrigatória. Mas eu conversei na época que eu queria pegar a matéria, meus chefes ficaram tranquilos, tipo, foi uma conversa bem tranquila, tipo, posso pegar, tal, eles falaram, tipo, pode, claro que, tipo assim, não é algo também, eu vou pegar 10 matérias e não vou mais vir trabalhar, não é assim, mas, assim, eu falei as matérias que eu queria pegar e tal, eles falaram tranquilo, não precisa, tipo assim, repor o horário de trabalho porque você tava na aula, mas também, assim, tipo, era, sei lá, 2, 3 matérias que eu pegava e acabava que sempre conciliava. Sempre dava para fazer, assim, as 8 horas por dia. Saquei. Aí, no caso, vocês já voltaram para a UFBA, né? Eu não lembro se eu cheguei a perguntar isso no episódio 1, mas você fez alguma matéria lá que você vai conseguir aproveitar aqui? Você já chegou a ver isso? Sim, consegui aproveitar todas as matérias que eu peguei lá. Ai, que legal. Então você tá mais perto de se formar, né? Graças a Deus. A previsão é o quê? Se formar esse ano que vem? Esse ano. Nossa, que legal. Deve ser muito bom, né, essa sensação. Graças a Deus, com fé em Deus. Bom demais, gente. Mais uma pergunta, assim, para vocês responderem. Tipo, vocês tiveram essa experiência toda lá na Alemanha e tudo mais, e vocês retornaram para o Brasil. E eu não sei se Milena está fazendo estágio ainda, eu sei que Isaac está, né? Mas, assim, vocês pensam em retornar por algum motivo, não sei, voltar a trabalhar lá de fato, morar lá? Vocês viram que as condições de mercado de trabalho é melhor do que aqui no Brasil? Ou porque vocês realmente se encantaram com o país ou com qualquer outro país que vocês tenham visitado também durante esse intercâmbio? Vocês têm já essas pretensões assim na vida, na carreira de vocês? Eu acho que você acabou de perguntar a coisa mais sensível que todo mundo que voltou. Para todo mundo que voltou. Dá a sensação de assim, sabe? Não sei. Eu acho que todo mundo que voltou... Você preferia a Alemanha? Então, tipo assim, eu acho que todo mundo assim que voltou, pelo menos as pessoas que eu já conversei, a sensação é meio que igual, do tipo assim, véi, foi muito bom. Mas, tipo assim, ficar aí tem tudo o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Ficar, você tem sua família, você tem sua cultura aqui, sua língua, você já conhece tudo, as burocracias são mais fáceis, você tem o saque lá, tipo assim, para você fazer as coisas burocráticas é realmente muito burocrático. Por outro lado, lá você tem enfim, o negócio da vida e trabalho é mais equilibrado, então eu diria que o futuro a Deus dará. E eu acho que a visão que pelo menos
que eu tenho é que, e que eu comparo hoje, que eu tinha antigamente, eu acho que antigamente o mundo era muito pequeno para mim. Não pequeno, tipo, eu sou muito grande, não, mas tipo assim, o mundo ele se resumia aos lugares que eu conhecia, do tipo, os lugares que eu conhecia era Salvador e São Paulo. O mundo se resumia a isso. E aí, quando eu viajei tipo, eu vi que eu era capaz de resolver meus próprios problemas e enfrentar certas coisas, eu acho que o mundo cresceu e as possibilidades são infinitas. Então, assim, o futuro a Deus dará. Eu me sinto um pouco como Milena e tipo, eu acho que hoje eu não sinto mais tanta vontade assim de voltar para a Alemanha em específico. Eu sinto vontade de explorar outras partes do mundo, de fazer intercâmbio, sei lá, talvez um mestrado misto ou um mestrado fora, não sei, trabalho fora, enfim, também o futuro a Deus dará. Mas eu acho que o principal motivo para eu dizer assim, pô, não voltaria para a Alemanha hoje é porque o que me fez gostar da Alemanha já não tá mais lá, sabe? Tipo, as pessoas que eu convivi, todas já voltaram, a maioria delas, né? Alguns já moram lá e vão continuar lá, alguns pretendem voltar, mas a maioria já voltou e inclusive seria uma nova Alemanha. Eu não teria meus amigos, não teria todas as características, todas as coisas que eu gostei lá foram por causa das pessoas que estavam lá. Então, claro que também tinha todas as facilidades, mas, enfim, nem todas as facilidades do mundo iriam proporcionar o fato de eu ter conhecido as pessoas que eu conheci lá, tá ligado? Porque, tipo, foram elas que fizeram me sentir confortável para conseguir me aventurar pelo mundo e fazer as coisas que eu queria ter feito. E eu fiz, né? Legal, gente. Eu fico assim muito emocionada com o que vocês falaram. E pra gente que está aqui, né, caminhando para o meio da graduação e tudo mais, e tem também aspirações assim, ouvir vocês falarem dá pra gente mais vontade ainda, né, de querer desbravar também esse mundo. Eu achei muito interessante o que a Milena falou sobre ela se sentir grande demais. Como foi? Esqueci até o que você disse. Se sentir... Tipo, depois que Eu eu acho que vi ela... que as coisas, tipo assim, existem, tipo assim, porque antes minha visão, eu tô no Brasil, existem outros lugares, beleza. Mas, tipo assim, eu não via, tipo, possibilidade. E aí, quando, tipo assim, você vê que eles existem, você vê que você consegue pisar naquele país, tipo assim, Sim. O mundo cresceu pra mim, sabe? Sim. Você parece que estende os horizontes, né? Sim, exato. Sim. E eu acho que uma coisa também que é muito poética é que em cada canto que você passa, você vai deixando um pouquinho de si também, sabe? Então você acaba sentindo falta de determinados lugares. Por exemplo, eu viajei com o pessoal do Braftec e, tipo, eu sinto muita vontade de, sei lá, pegar um avião e ir para Paris para passear com eles de novo, sabe? Porque foi uma viagem super bacana. E você acaba sentindo falta dessas coisas, sentindo saudade, se sente dividido. Às vezes você não se sente mais tão pertencente a, por exemplo, Salvador como eu me sentia antes. Mas, sei lá, hoje em dia eu me sinto pertencente a vários lugares diferentes, sabe? Aí o coração fica meio dividido e ao mesmo tempo, enfim. Eu acho que seu coração vai se tornando meio do mundo, assim, né? Do mundo que eu digo no sentido de ser de vários lugares, né? Isso é bem legal. Sim, e as irresponsabilidades aumentam, porque quando você vê uma oportunidade de viajar, pelo menos agora eu sou assim, se eu ver uma oportunidade de viajar, eu viajo. Vou para outro canto, passear, enfim. Bom demais. Enfim, gente, a gente tá encerrando aqui esse episódio, né? Em nome do Pet e do Equaliza, eu queria agradecer muito a presença de vocês dois aqui durante esses 2 episódios que a gente gravou. Foram um momento de conversas muito preciosos, assim, e eu acredito que vai ajudar muitas pessoas que vão escutar esse episódio e que também tem desejo de fazer intercâmbio, né? Eu acredito que vocês não tiveram isso aqui quando vocês foram viajar, né? Experiência, assim, tão detalhada como foi de outras pessoas que estavam fazendo intercâmbio. E a ideia dessa nova série é justamente
difundir mais sobre esses programas que a gente tem acesso e também compartilhar as experiências que vocês tiveram, sabe? Para incentivar outras pessoas também a poderem conhecer outros lugares, aprender novas coisas, né? Fora, por exemplo, da nossa universidade, fora da nossa própria cultura. E a gente sabe que, além desse aprendizado técnico que a gente vai ir adquirindo quando faz intercâmbio, tem vários outros aprendizados que são muito maiores até, né? Eu lembro que vocês falaram isso no episódio passado, que vocês meio que foram transformados, assim, de um lado muito positivo quando vocês fizeram esse intercâmbio. Então, muito obrigada, Milena, muito obrigada, Isaac, por aceitarem e por também gastarem o tempo de vocês para estar aqui contando essas experiências para a gente. A gente fica muito feliz. E é isso, se vocês quiserem dar uma última palavra também, dar um último conselho para quem tem vontade, assim, né? Eu acho que esse programa Brahim, ele não é tão conhecido, pelo menos não aqui na Politécnica, quanto o Braftec, que tem se tornado mais conhecido. E eu acho que esse episódio vai ajudar muitas pessoas a conhecerem mais ainda esse programa. Então, muito obrigada. Deixo aí a última palavra com vocês. Peço para o pessoal continuar nos acompanhando pelo Instagram e também pelo YouTube e Spotify, que serão as plataformas que esse podcast estará disponível. É isso, muito obrigado, pessoal, pelo convite. É sempre um prazer participar de qualquer atividade do PET, que tem todo o meu coração. E para as pessoas que querem se inscrever e ter essa experiência de intercâmbio, eu recomendo muito que vocês se inscrevam no Brahim ou no Braftec ou qualquer outra experiência que a UFLA possa proporcionar, somente se tiver bolsa, porque é uma experiência única e você vai conhecer muito mais sobre si e fazer novos amigos, conhecer novos lugares, trabalhar com pessoas diferentes, e isso vai agregar bastante para a sua vida e para o seu currículo. É isso. Muito obrigado. Eu queria só deixar assim, um último recado, porque, enfim, já deixaram para mim e eu queria repassar esse recado. Acho que é só a minha obrigação de repassar ele, mas em uma das matérias que eu peguei da UFBA, o professor convidou um dos colegas dele. Esse cara, ele estava trabalhando na Itália como pesquisador, mostrou lá todo o trabalho dele. Ele estava trabalhando com robótica, foi, tipo assim, algo de outro mundo para mim. Eu acho que eu estava ainda no, sei lá, 5º semestre, ou 4º, nem me lembro. E aí eu ficava tipo, nossa, esse cara deve ser muito inteligente, nossa, esse cara, sabe, tipo assim, uau, ele tá na Itália, realizando o sonho dele e tal. E aí, no final da apresentação, ele virou pra gente e falou, tipo, gente, isso aqui é meu sonho, sempre foi meu sonho, e eu não estou aqui por competência minha. Eu estou aqui por muita insistência, por muita pesquisa. Antes de chegar aqui, eu mandei 300 e-mails pedindo a eles uma vaga de PhD e não sei o que. E eu queria deixar para vocês que, tipo assim, não é porque a pessoa está realizando aquilo que ela é de outro mundo, mas talvez por conta da insistência dela naquilo. E eu me sentia muito assim, de tipo assim, eu já, por exemplo, teve um episódio do PET que, gente, eu não vou saber lembrar, mas vocês podem até comentar, mas é um podcast do PET. E o cara, ele era estudante da UFBA, ele foi trabalhar fora porque eu acho que alguém achou o Git dele, gostou do trabalho dele e tudo mais. Aí eu tava pensando, tipo, nossa, mas, tipo, isso é uma coisa... Iago Lobão, eu gravei esse podcast. Então, daí eu pensava, né, tipo, gente, é uma coisa de outro mundo, ele é 1 em 1 milhão. Só que, tipo assim, não sei se tem alguém que está pensando, tipo, nossa, Isaac e Milena são 2 em 1 milhão. Mas, assim, eu diria que eu fui por insistência, pelo mesmo motivo do profissional que está na Itália, por insistência e por vontade, assim, sabe? Porque a gente saiu do mesmo lugar de vocês, a gente pegou as mesmas matérias que vocês, a gente pegou as mesmas extensões que vocês. Então, não tem nada de outro mundo, não se sintam incapazes, não se sintam, tipo, presos a nada. E vocês são mais do que capazes, é só botar a cara e tentar.
E é isso. A última coisa que eu queria falar. Obrigada, claro, Luciana, Sara, pela oportunidade que está aqui. Eu espero que muitos se apliquem no Brarem, até porque tem muita vaga, e que se joguem nessa experiência, se puderem. É isso, galera. Esse foi o nosso segundo episódio da série Diário de Bordo, Primeiras Impressões. Estamos muito felizes com esse partilhar de experiências. Espero que vocês aproveitem muito o Equaliza Pet, escutem todos os episódios. E é isso. Falou, beijo, tchau.